Ok, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula, ok? Hoje vou introduzir o tópico, o último tópico dessa disciplina. Digo último porque, tal como eu disse na mensagem que eu mandei para vocês, o mês de outubro ele tem muitos feriados, principalmente nos dias que nós temos aula, que são as segundas e quartas-feiras. Nisso, provavelmente essa vai ser a última parte da matéria que eu vou dar, que é a parte de probabilidades, ok? Então, o último conteúdo que eu havia planificado, referente à parte de distribuições amostrais, provavelmente não vai dar tempo para a gente falar disso, ok? No entanto, se forem a ver, até então a gente falou de muita coisa. Na primeira parte da matéria falamos sobre a parte descritiva, classificação de variáveis, tanto em contínuas discretas, ou qualitativas e quantitativas, por aí vai. Fizemos aquilo que é síntese dos dados, usando diferentes métodos, método gráfico e os métodos numéricos. Classificamos aquilo que é a distribuição dos dados, a simetria, curtose, coeficiente de variação, por aí vai. E de seguida falamos da parte de regressão-associação, e o último tópico é referente à parte de séries temporais. Então, o tópico de probabilidade, a gente vai levar em consideração, ok? Vamos medir aquilo que é a incerteza associada a um determinado fato ou evento, ok? Ou seja, aqui vamos trabalhar, nesse tópico vamos trabalhar simplesmente com incertezas, ok? Alguns acontecimentos. Por exemplo, se você tem uma moeda honesta, a gente sabe que a moeda tem duas faces, tem a cara e coroa. Você lança a moeda, eu digo uma moeda honesta no sentido de que a probabilidade, ao lançar a moeda, a probabilidade de sair cara é a mesma que a de sair coroa. Então, existe uma incerteza associada, porque no momento em que a gente joga a moeda, logo a priori a gente não sabe qual vai ser o resultado que vai aparecer. Mas, de antemão, a gente tem uma ideia de quais são os possíveis resultados que podem ocorrer. Que é, ou pode ocorrer a cara, ou pode ocorrer a coroa, ok? Mas não sabemos de antemão qual das partes da moeda vai acontecer, ok? Por exemplo, existem muitos eventos ou muitos experimentos aleatórios, como o caso retirar uma carta de um baralho de 52 e verificar o seu naipe, ok? Vocês sabem que nós temos um total de 4 naipes, ok? Ok, retirar uma carta de um baralho, retirar uma carta do baralho de 52 cartas e verificar seu naipe. Número observado no lançamento de um determinado dado. O dado tem 4 faces, aliás, o dado tem 6 faces, desculpa. Então, à medida em que a gente vai lançar logo a priori, não sabemos de antemão qual vai ser a face que vai ocorrer. Mas sabemos que pode ocorrer a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ok? Lançar uma moeda e observar a face que ocorreu, foi o exemplo que eu dei. Lançar 2 dados e verificar as faces voltadas para cima. Ok? Aqui vamos ter uma combinação de faces. Ok? Sortear um estudante da lista de presenças. Ok? Sortear, por exemplo, um estudante que esteja a fazer a disciplina de Estatística 1 e que seja do curso de Administração e verificar a sua altura. Ok? É tudo aleatório. Existe uma incerteza associada. E por fim, sortear uma mulher da cidade e verificar quantos filhos ela tem. Ok? Então, é uma série, eu podia listar um conjunto, um número infinito de experimentos aleatórios, mas eu coloquei simplesmente esse para mostrar a vocês que esses são os exemplos que a gente consegue lidar no nosso dia a dia. Mas existe uma série de eventos ou experimentos aleatórios que no decorrer dessa disciplina a gente vai abordar com mais profundidade. Okay? E o que seria o espaço amostral? O espaço amostral, que tem como anotação ômega, esse símbolo lê-se ômega, ok? É o espaço amostral, e ele vai ser definido como sendo um conjunto de todos os possíveis, de todos os resultados possíveis do experimento, ok? O conjunto de todos os possíveis resultados de um determinado experimento é conhecido como espaço amostral. E esse espaço amostral, ele pode ser discreto, vocês sabem,
O discreto é no sentido de o mesmo significado que a gente deu na classificação de variáveis. Okay? Um espaço amostral ele é discreto se assumir valores inteiros e o espaço amostral é contínuo se a variável aleatória ela for selecionada tanto num conjunto, num intervalo de números reais. Por exemplo, a gente pode pegar cada um desses experimentos e definir o seu espaço amostral. Por exemplo, retirar uma carta de um baralho de 52 cartas e verificar se é um naipe. Então, como eu disse, cada baralho tem 4 naipes, onde nós temos copas, temos ouros, temos espadas e temos paus. Ok? Então, esse vai ser o meu espaço amostral. Ok? No segundo exemplo, selecionar um número observado no lançamento de um determinado dado. O dado tem 6 faces. Então, quando a gente lança um dado honesto, nós temos 6 possíveis valores que podem ocorrer. Pode ocorrer a face 1, face 2, face 3, face 4, 5 ou mesmo a face 6. Ok? De seguida, lançar 2 dados e observar as faces voltadas para cima. Isto é, se a gente lançar um dado, o primeiro dado pode aparecer face 1, o segundo também face 1. Da mesma forma, o primeiro dado pode aparecer face 1, mas o segundo aparecer face 2. Ou seja, vamos ter uma série de combinações aqui. Ok? Vamos ter uma série de combinações. Vamos ter um conjunto de 36 valores, combinações aqui. E a última face vai ter esses valores, 6, 6. Perdão. Que vai ser o valor que é o valor mais alto da face de um determinado dado. Okay? O exemplo 4, sortear um estudante da lista de presença e verificar sua altura. Ok, o nosso espaço ômega, o espaço amostral, vai ser que a altura desse estudante pode variar, pode estar entre 0 até 2.5. Naturalmente que 0 não existe nenhum indivíduo que tenha uma altura de 0. Okay? 0, a única coisa que tem uma altura de 0 é um ponto degenerado. Ok? Mas enfim, vamos assumir que 0 não faz parte, então a altura do estudante pode variar entre 0 até 2.5 metros. Para ser um pouco mais preciso, naturalmente, podemos estender para 3, 4 por aí, ok? No sentido de que colocar um determinado valor que nós sabemos que seria quase impossível que alguém alcançasse essa altura. Okay? No caso 5, nós podemos sortear uma mulher de uma determinada cidade e verificar quantos filhos essa mulher tem. Essa mulher selecionada, como a seleção é aleatória, essa mulher pode não ter nenhum filho, então vamos colocar 0. Ou ela pode ter um filho, vamos colocar 1. A mulher pode ter 2 filhos, pode ter 3 e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui aquilo que são os nossos experimentos. Temos 5 experimentos e aqui temos aquilo que são os possíveis espaços amostrais, com essa anotação de ômega. Okay? Lembrando, o espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados que podem ocorrer. Ok, o espaço amostral discreto, observem que nós temos aqui espaços amostrais discretos. Ok? Mas o espaço amostral pode ser contínuo. O espaço amostral é dito ser contínuo quando os possíveis valores que a variável aleatória assume for representada por intervalos. Esses intervalos podem ser finitos ou intervalos infinitos. Ok? Então, por exemplo, se a gente for a selecionar um valor da reta real, okay, a reta real varia de menos infinito a mais infinito. Então, esse espaço naturalmente vai ser infinito. Okay? Então, selecionar uma peça plástica moldada, uma peça plástica moldada e medir a sua espessura. Então, o nosso espaço amostral, nós podemos definir esse espaço amostral como sendo R+. Isto é, tal que é um valor x, tal que o x está entre a espessura, está entre 0 e 10. Podia estar entre 0 e 20, tanto faz. O segundo exemplo seria observar o tempo de vida até queimar uma determinada lâmpada. Isto é, você comprou uma lâmpada no supermercado, ok? Num instante de tempo atual, por exemplo, você vai num supermercado, compra a lâmpada hoje, e você vai verificando qual é o tempo de vida útil dessa lâmpada. Até quanto tempo essa lâmpada vai estar funcionando. Então, a variável aleatória, x, vai assumir valores positivos, ok? Vai pegar a parte da reta real, o R+.
Então, o nosso espaço amostral contínuo vai ser x, tal que esse x, que é o tempo de vida, vai ser maior do que zero. Pode ser 0,1 minutos, 0,001, 2, 3, até o infinito, até a lâmpada queimar. E, por fim, observar a porcentagem de aprovações na disciplina de Estatística 1 para os alunos do curso de Administração. Isto é, o nosso espaço amostral vai ser x, tal que o x está entre 0 e 100%. Na prática aqui, o zero pode fazer parte, isto é, se x for igual a zero, significa que a porcentagem de aprovações é zero, mas também o 100% pode fazer parte, se a porcentagem de aprovações ser 100%. Então, faltou aqui colocar a parte de igualdade. Mas o mais importante é essa parte. Eu quis mostrar aqui que, para esse caso, o espaço amostral vai ser contínuo e a variável aleatória aprovações vai estar avaliada entre 0 e 100. O espaço amostral ele é dito ser discreto se os possíveis valores que esse espaço assume representam uma contagem. Ok? Por exemplo, número de filhos, número de irmãos, número de celulares, número de computadores, número de disciplinas que a pessoa está a fazer. Então, existe uma relação entre aquilo que nós, a classificação dos eventos ou do espaço amostral e aquilo que é a classificação do tipo de dado que a gente viu no primeiro tópico. Ok? Então, um espaço amostral é dito ser discreto se seus possíveis valores forem uma contagem. E esses valores podem ser finitos ou infinitos. Ok? Por exemplo, o número observado de lançamento de dados. Se a gente for lançar dado, pode sair a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Temos valores inteiros aqui. Então, esse é um espaço amostral discreto. Lançar 2 dados e verificar as faces. Temos também um espaço amostral discreto. Finito, os dois, tanto para o primeiro quanto para o segundo caso, são finitos. Sortear uma mulher na cidade e verificar quantos filhos tem. Naturalmente, em algum momento, esse espaço pode ser finito, ok? Não conheço nenhuma mulher que tenha um número infinito de filhos. Então, esse espaço pode ser finito. E, entre outros, nós podemos ver, ok, contar, por exemplo, sortear um indivíduo qualquer, ok, em alguma cidade e verificar aquilo que é portanto, aquilo que é o número de acessórios, o número de celulares que tem, o número de carros que tem e por aí vai, é outro espaço amostral. Então existe uma série de espaços amostrais, mas a palavra-chave aqui é um espaço amostral é dito ser contínuo se os possíveis valores que a variável aleatória assume for mensurada no intervalo. Esse intervalo pode ser finito ou infinito. O espaço amostral é dito ser discreto se os possíveis valores que a variável aleatória assume forem valores inteiros, ok? Podendo de igual forma ser finitos ou infinitos. E por outro lado, o que seria evento? Um evento vai ser qualquer subconjunto do espaço amostral. Ou seja, qualquer que seja a partição do espaço amostral, a gente diz que essa partição ou esse subconjunto é um evento. Quando a gente fala de subconjunto, significa que é uma partição que podemos retirar do espaço amostral. Isto é, observem, para esse conjunto de espaços amostrais, eu tenho esse espaço amostral, que pode ser copa, coroa. Se eu for a retirar apenas copa, vou ter um espaço amostral fora. O que vai sobrar vai ser ouro, espada, vai ser outro espaço amostral. E assim sucessivamente. Isto é, se você tem uma carta, um baralho de 52 cartas, ok? Você vai retirar apenas, você vai definir como sendo o seu evento apenas as cartas vermelhas. Então, nós vamos ter, as cartas vermelhas, nós podemos obter como espaço amostral copas e ouros. São apenas esse tipo de, as cartas copas e ouros que são vermelhas, em um baralho de 52 cartas. Então, você tem um espaço amostral aqui. Da mesma forma que, se o nosso evento fosse sair carta preta, nós teríamos a outra parte, que seriam as copas, é isso? Não. Ali é copa e ouro, então nós teríamos espada e paus, ok? Para o caso de cartas pretas. Então, por ser um espaço ou um evento que está dentro daquele espaço amostral,
Então, a gente diz que esse é um subconjunto, ok? Daquele espaço amostral. E esse subconjunto tem a denominação de evento, ok? Ao lançarmos um dado, se nós denotarmos por B, o evento sair face par. Observem que no lançamento de dados nós temos 6 faces possíveis que podem ocorrer, dos quais temos 3 ímpares e 3 pares. Então, se o evento for sair face par, o nosso espaço amostral, o nosso evento vai ser formado por esses 3 elementos, que é 2, 4 e 6, que são os possíveis valores pares que podem sair do espaço amostral. A soma das faces seria igual a 4. Para tal, isso precisava a gente formar todos os elementos desse espaço amostral no lançamento de 2 dados simultâneos e vamos selecionar aqueles valores que vão fornecer soma das faces igual a 4. A soma das faces aqui significa pegar 1 mais 3 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 3 mais 1 dá 4 também. Então, esse é o nosso espaço amostral. Ao selecionar um aluno da turma de administração e verificarmos se a sua altura está entre 1,40 m a 1,60 m, nós vamos ter esse espaço amostral. O intervalo, esse é um intervalo aberto, okay, de 1,40 até 1,60 metros. Selecionar uma mulher que não tem filhos, isto é, o nosso espaço amostral vai ser esse. Okay? Simplesmente 0. Por quê? O nosso evento, não o espaço amostral. Se o espaço amostral, que consiste em selecionar uma mulher e verificar o número de filhos, varia de 0 até infinito, nós queremos selecionar um subconjunto desse espaço amostral e verificar se aquela mulher não tem filho. Então, se ela não tiver filho, significa que o espaço amostral vai ser representado simplesmente por 0. Chaveta significa... A gente pode representar chaveta, é o conjunto, okay, de elementos que nós vamos selecionar. E sobre esses espaços amostrais, ou mais particularmente sobre os eventos, o espaço amostral vai ser o conjunto total de elementos. Sobre esses eventos, nós podemos fazer uma série de operações. A primeira operação é a operação união. O que vai ser união? A união de 2 eventos, os eventos A e B, vai ser selecionar todos os elementos que estejam no evento A ou estejam no evento B. Ou seja, união significa juntar todos os elementos. Imaginem, por exemplo, que na turma de Estatística 1, para o curso de Administração, imagine se a gente formasse 2 eventos. O primeiro evento, composto por todos os alunos do gênero feminino, e o segundo evento, composto por todos os alunos do gênero masculino. Então, perdão. Aí eu teria 2 eventos, ok? Separados. A união desses eventos seria o conjunto total de todos os alunos daquela turma, ok? Que seria a turma completa. Então, por isso a união dos eventos A e B equivale à ocorrência de A ou de B, ou de ambos, ok? Ou o A ocorre, simplesmente, ou o B ocorre simplesmente, ou os 2 eventos vão ocorrer em simultâneo. Isto é, essa união vai gerar um terceiro evento que vai conter todos os elementos amostrais. Ok? União provém de juntar. Vamos fazer uma junção dos elementos que estão no evento A e os elementos que estão no evento B. Ok? Por outro lado, a interseção seria basicamente encontrar elementos que estão nos 2 conjuntos simultaneamente. Isto é, imagine, para o caso da turma, o caso de todos os alunos que fazem a disciplina de Estatística 1 para o curso de Administração, imagine se eu selecionasse alguma outra disciplina qualquer. Ok? Eu podia selecionar alguma outra disciplina qualquer que vocês estejam a fazer. Por exemplo, Cálculo 1 ou Cálculo 2, ou mesmo Matemática Financeira, seja qual for a disciplina. Então, o que seria a interseção? Interseção seria o conjunto de alunos. Imagine, o A pode representar, por exemplo, Estatística 1 e o B representa, por exemplo, Cálculo Financeiro ou Matemática Financeira. Então, o que seria a interseção? A interseção seria o conjunto daqueles alunos que estão a fazer simultaneamente as 2 matérias.
Isto é, os alunos que estão a fazer a estatística e os alunos que estão a fazer simultaneamente matemática, o cálculo financeiro. Ok? Naturalmente que existe uma porção de alunos aqui que fazem só estatística e existe uma outra porção de alunos que fazem só o cálculo financeiro, a disciplina de cálculo financeiro. Então, nessa parte sombreada, é aqui onde nós encontramos aqueles alunos que estão a fazer as duas matérias simultaneamente. Então, a interseção de 2 eventos significa obter um terceiro conjunto que vai ser resultante da ocorrência simultânea, ou seja, dos elementos, que vai selecionar os elementos que estão nos dois conjuntos de forma simultânea, ok? Ou seja, se no conjunto A tem alguns elementos, vamos verificar daqueles elementos que estão em A, quantos deles ou quais são os elementos que estão simultaneamente em B. E vamos pegar esses elementos em comum, que os dois conjuntos têm em comum. Por outro lado, o complementar de um conjunto, do conjunto A, ou o complementar de um evento A, que vamos denotar por AC, que é o A complementar, vai ser todos os elementos do espaço amostral, todos os elementos de ômega, ok? O complementar de A vai ser todos os elementos de ômega que não estão em A, ok? Todos os elementos de ômega que não estão em A. Imagine que o ômega seja todos os alunos que estão a fazer a disciplina de Estatística 1. Ok? Todos os alunos do curso de Administração, ok? Noturno, que estejam a fazer essa disciplina de Estatística 1. Esse é o meu ômega. Ok? Onde nesse grupo existe uma mistura de alunos de gênero masculino e gênero feminino. Então, se nós denotarmos por A aquele conjunto de alunos do gênero feminino, ok? Naquela turma, a turma é essa, toda ela, e vamos denotar por A os alunos do gênero masculino, do gênero feminino. O que seria o complementar de A? O complementar de A seria todos os alunos daquela turma que não são de gênero masculino, que não são de gênero feminino, ok? Porque o gênero feminino é essa parte em branco, ok? O seu complemento ou seu complementar é essa parte sombreada. Então, naquele conjunto, naquela turma de 60 e tal, 40, 45, 46 alunos misturados entre o gênero masculino e feminino, se eu tenho aqui o gênero feminino, o complementar desse gênero feminino vão ser todos os alunos daquela turma que não são de gênero feminino, que naturalmente vão ser do gênero masculino. Então, iriam ocupar essa parte daqui. Ok? Então, o complemento de um conjunto A vai ser todos possam mostrar, removendo aqueles elementos que fazem parte de A. Ok? Então, nós vamos ter um outro conjunto de elementos. Naturalmente que a interseção é um outro conceito que eu vou apresentar mais adiante. Ok? A interseção entre o complemento, entre o conjunto A e o seu complemento, ele é vazio. Mas esse é o conceito que mais adiante eu vou apresentar. Por outro lado, mais uma operação, 2 eventos. Observem que aqui nós falamos de complemento, aqui nós falamos de interseção ou conjunção. Conjunção no sentido de buscarmos elementos que estejam nos dois conjuntos simultaneamente. Então, a disjunção de 2 eventos, a gente diz que o evento A e o evento B são disjuntos, ou mais concretamente, são mutuamente exclusivos, se eles não puderem ocorrer ao mesmo tempo simultaneamente. Ok? Os eventos A e B são disjuntos se eles não puderem ocorrer ao mesmo tempo em simultâneo. Ok? Por exemplo, lançar uma moeda, ok? Lançar uma moeda e ao mesmo tempo sair cara e coroa. Isso não é possível acontecer. Por que não é possível? Porque quando a gente lança uma moeda, ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Não é possível que saia ao mesmo tempo cara ou coroa. Então, a esses eventos sair cara ou sair coroa, são chamados eventos mutuamente exclusivos ou eventos disjuntos. Ok? Então, em outras palavras, 2 eventos são ditos ser disjuntos se não houver nenhum elemento do espaço amostral em comum. Isto é, a interseção entre o evento A e o evento B vai ser esse conjunto vazio. Ou seja, o evento A e o evento B não se encontram, em nenhum momento eles se interceptam. Okay? Eles estão completamente separados um do outro. Okay?
Evento certo, um evento é dito ser certo quando a probabilidade desse evento ocorrer for igual a 1. Isto é, o evento vai ocorrer de uma ou de outra forma. Ele ocorre com probabilidade 1. Um evento natural, ok? Eu não quero muito entrar nessa coisa de religião, mas um evento natural que a gente sabe que ocorre com probabilidade 1 é a morte. Ok? Qual é a probabilidade de um indivíduo? Qual é a probabilidade de um indivíduo qualquer morrer nos próximos... um indivíduo, ok? Que já nasceu, já tem vida. Qual é a probabilidade desse indivíduo morrer nos próximos 300 ou 400 anos? A probabilidade é 1, ok? Porque pelo que eu sei até agora ainda não existe eternidade. Então, a probabilidade do indivíduo morrer nos próximos 200 ou 300 anos é 1. Esse evento vai ocorrer. Em algum momento, em algum instante da vida, esse evento vai ocorrer. Então, é um evento certo. Todos nós esperamos que um dia esse evento ocorra. Naturalmente que, quanto mais tarde o evento ocorrer, melhor. Mas todos nós sabemos que esse evento um dia vai ocorrer. Então, esse é um dos exemplos de um evento certo. O outro exemplo seria lançar um dado honesto e sair as faces de 1 a 6. Esse é um evento certo. Por quê? Se o seu espaço amostral no lançamento de um dado vai ser dado por esses valores 1, 2, 3, 4, 5 até 6. Ok? Então, lançar um dado e sair a face de 1 até 6 é o evento certo. Porque, naturalmente, a única face que vai sair é de 1 até 6. Ok? Não vai sair face 0, não vai sair face 7, 8, 9, porque o dado não tem. O dado só tem faces 1, 2 até 6. Então, a probabilidade ou esse evento sair faces de 1 até 6 é um evento certo. Lançar uma moeda sair cara ou coroa é um evento certo. Porque a moeda tem duas faces, tem cara e tem coroa. Então, ou pode sair cara ou pode sair coroa. Mas sair uma outra face qualquer que não seja cara ou coroa não é possível. Ok? Por outro lado, um evento pode ser impossível. Um evento é dito ser impossível se não houver nenhuma possibilidade deste evento ocorrer. Isto é, o evento acontece ou ocorre com probabilidade 0. Isso é conjunto vazio, na verdade. E qual é o exemplo do evento impossível? Lançar um dado e sair uma face igual a 7, ou uma face superior a 7. É um evento impossível. Ok? Eu acho que todos vocês, eu pressuponho que vocês conhecem, sabem o que é dado. Então, e todos vocês sabem que um dado tem 6 faces. Então, se um dado tem 6 faces, não existe possibilidade nenhuma da gente lançar o dado e sair uma face igual a 7, ou uma face superior a 7, ou uma face igual a 0, porque o dado não tem. Então, esse é um evento impossível. Esse evento não pode ocorrer, não vai ocorrer em nenhum momento. Ok? Então, eu apresento aqui um exemplo sobre a operação com conjuntos, ou eventos, mais concretamente. Vamos considerar um experimento aleatório de interesse, que esse experimento consiste em lançar um dado e verificar aquilo que é a face que ocorreu. Então, o espaço amostral desse experimento, o espaço amostral ômega, vai ser dado dessa forma. O ômega tem esses elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E sobre esse ômega, nós vamos definir esses eventos. O evento A vai ser sair a face par. Quais são as faces pares aqui? Tenho 2, 4 e 6. Então, o evento A vai ser dado dessa forma. E o evento B, sair face maior ou igual a 5. As faces maiores ou iguais a 5 são esses dois valores, 5 e 6. Então, o evento B vai ser composto por esses elementos. O evento C, sair face menor que 2. Face menor que 2 é apenas um único elemento, que é o elemento 1. Então, o evento C ele é um evento singular, ok? Porque só tem um único elemento. Então, nós queremos calcule a união do conjunto A e B. O que é união? União seria pegar todos os elementos, juntar os elementos do conjunto A, que estejam no conjunto A, e juntar com aqueles que estão no conjunto B. Então, o que vai acontecer? Vejam que eu tenho 2 no conjunto A, tenho 4 no conjunto A, então vou colocar esses 2 e 4. No conjunto A tenho 6, mas ao mesmo tempo no conjunto B tenho 6, então eu vou colocar apenas uma única vez,
Não precisa colocar 6, 6 porque estão em dois conjuntos. Não. Coloque uma única vez. Porque o elemento está nos dois conjuntos, em simultâneo. Mas você vai colocar só uma única vez no conjunto resultante. E temos o elemento 5 no conjunto B. Vamos juntar. Então, esse conjunto aqui é chamado de conjunto união. Por quê? Porque pegou elementos que estavam em A, juntou com aqueles que estavam em B e resultou nesse conjunto. Elementos repetidos, como o caso do 6, aparece uma única vez. Temos que colocar uma única vez no conjunto união. A interseção do conjunto A e B significa encontrar elementos que estejam simultaneamente, estão nos dois conjuntos, estão em A e estão em B. Quais são esses elementos? O 2 está em A, mas o 2 não está em B. Então, não é interseção, porque só está num único conjunto. O 4 está em A, mas não está em B. Então, não é interseção. Mas o 6 está em A e, ao mesmo tempo, o 6 está em B. Então, é esse elemento que é interseção. Por quê? Porque ele está nos dois conjuntos simultaneamente. Então, a interseção do elemento, aliás, do conjunto A e o conjunto B, vai ser dada pelo elemento 6. Esse é o único elemento que está nos dois conjuntos simultaneamente. A interseção do conjunto A, que é composto pelas faces pares, e o conjunto C, que é esse conjunto singular, com um único elemento, vai ser o 2 está em A, mas não está em C, o 4 está em A, mas não está em C, o 6 está em A, mas não está em C, ou seja, não existe nenhum elemento, tanto no conjunto A como no conjunto B, não existem elementos em comum nesses dois conjuntos. Então, quando isso acontece, a gente diz que a interseção desses dois conjuntos vai ser igual ao conjunto vazio. Ok? Então, o que é conjunto vazio? Conjunto vazio é simplesmente escrever essas chavetas em branco, sem colocar nenhum elemento. Ou escrever o vazio dessa forma, 0, mas você cortar o 0 na diagonal. Esse é um conjunto vazio. Ok? Por outro lado, se você escrever essas chavetas e pegar esse símbolo, colocar aqui dentro, ou colocar simplesmente 0, esse conjunto não é vazio. Porque você colocou chavetas e pegou o 0 cortado e colocou dentro de chavetas. Aí deixa de ser um conjunto vazio. É um conjunto que tem um elemento lá. E esse elemento é o vazio. Então, o conjunto vazio deve ser representado, tem essas duas representações. Ou você vai colocar essas chavetas em branco, ou você vai colocar esse 0 cortado na diagonal. Por outro lado, o conjunto complemento, o A complementar, como vocês puderam ver, o A complementar vai ser todos os elementos do ômega menos do A, que não fazem parte do A. Isto é, pegar todos os elementos de ômega, remover aqueles que fazem parte do A. Então, é isso. Se eu pego todos os elementos do ômega, o ômega é esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse conjunto ômega, eu vou retirar todos aqueles elementos que são pares. O que vai resultar? Vai resultar esse evento. O complementar de A vão ser os elementos ímpares. Ok? O conjunto de elementos, as faces ímpares. Ok? Então, vai ser o complementar de A, que é todos os elementos do ômega removendo aqueles que são os elementos do A. Mais outro exemplo. Vamos denotar por A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral. Traduza para uma linguagem de teoria de conjuntos as seguintes operações. O primeiro caso, o evento A ocorreu e o evento B não ocorreu. O que é que isso quer dizer? O evento A ocorrer significa que eu tenho A. O A aconteceu. Imagine que o A seja, por exemplo, nesse exemplo, imagine que o A seja esse. Ok? O A seja esse. O evento sair face par nesse conjunto de dados. E o B seja esse. O evento sair face maior ou igual a 5. Então, se A ocorreu, significa que o evento A vai ser igual exatamente a esse conjunto. Se B não ocorreu, significa que o B não ocorreu. Então, o que foi que ocorreu? O que ocorreu foi o seu complementar. Porque quando você tem dois eventos, existe essa reciprocidade. Se um não ocorre, o outro deve ocorrer. Ok? Então, se o B não ocorreu, significa que o B complementar deve ocorrer. Nisso, eu vou ter
fazendo uma tradução numa linguagem de probabilidade, o evento A ocorre, mas B não ocorreu, significa A interseção com o B. Pelo menos um evento ocorreu. O que é pelo menos um evento ocorreu? Isso quer dizer, ou o A ocorreu, mas B não ocorreu, ou o B ocorreu, mas o A não ocorreu, ou os dois ocorreram, porque você está a dizer pelo menos. Então, pode ocorrer um deles, A ou B, mas podem ocorrer os dois em simultâneo. Então, o que é que isso quer dizer? Pelo menos um evento ocorrer significa A união com B. De forma mais simples, a união com B é pelo menos um evento ocorrer. Ou o evento A ocorreu, ou o evento B ocorreu. Ok? A ocorreu, ou o B ocorreu. Mas usando uma outra linguagem, essa união pode ser representada dessa maneira. O que é isso? Significa o evento A ocorreu, mas o B não ocorreu, ou o evento A não ocorreu, mas o B ocorreu, que aqui é pelo menos, ou os dois eventos ocorreram simultaneamente. Então, você pode escrever isso tanto usando a união com B ou usando essa outra parcela. É tudo a mesma coisa, ok? Tem mesmo significado. Nenhum dos eventos ocorreu. Significa que o evento A não ocorreu. Isto é, vou pegar o A complementar, porque o A não ocorreu, e vou pegar o B complementar, porque o B não ocorreu. Nenhum deles ocorreu. Exatamente um evento ocorreu. Significa ou o evento A ocorre, mas B não vai ocorrer. Ou seja, exatamente um significa você pegar simplesmente essa primeira parcela aqui. Ok? Onde você tem um evento ocorreu, mas o outro não ocorreu. E ele não ocorreu, mas o outro ocorreu. É apenas um. Exatamente um evento aqui ocorreu. Mas se você tem dois eventos, significa um ocorre, outro não ocorre. Nesse caso é o A ocorreu. Ok? Aqui, o A ocorreu, mas B não ocorreu, ou pode ser o inverso. O B pode ocorrer, mas o A não ocorrer. Então, é isso que se diz exatamente um evento ocorrer. E qual seria a definição de probabilidade? A probabilidade tem duas definições. Uma que é conhecida como a definição clássica, ok? E outra que é conhecida como definição frequentista. A definição clássica de probabilidade, a gente diz que quando os eventos simples são equiprováveis no sentido de ter a mesma probabilidade desses eventos acontecerem, a definição clássica de probabilidade para um evento A diz que a probabilidade de A vai ser igual ao número de casos possíveis, ou o número de elementos em A, dividido... A probabilidade do evento a ocorrer vai ser número de casos favoráveis, não possíveis, número de casos favoráveis, ou simplesmente o número de elementos em A, ou usando uma outra linguagem, cardinal de A, dividido pelo número total de eventos no espaço amostral. Número de eventos no espaço A, lembrando que A é um subconjunto do espaço amostral total. Então, por isso vamos pegar cardinal de A, vamos dividir pelo cardinal de ômega, que são casos possíveis, e casos favoráveis e casos possíveis. Okay? Por exemplo, suponha que deseja-se calcular a probabilidade de uma pessoa estar infectada por uma determinada bactéria. E tal probabilidade a gente pode estimar baseando-se numa amostra grande e calculando a proporção de infectados na amostra. Isto é, qual é a proporção, por exemplo, de... Imagine o caso de Belo Horizonte. Ok? Nós temos... Belo Horizonte não, vamos pegar o Brasil todo. Nós temos aproximadamente 210 milhões de habitantes no Brasil todo. Se nós formos a pegar aquela proporção de indivíduos que foram infectados pelo vírus de Covid-19, nós vamos ter uma proporção, o número de casos ou o número de eventos vai ser o total de indivíduos infectados pelo vírus pela Covid. Ou seja, a prevalência, todos os indivíduos, o total de indivíduos, todos os indivíduos que foram infectados até neste exato momento. Esse vai ser o número de eventos em A, e vamos dividir pelo número diferente de eventos possíveis, que vai ser a população total do Brasil. Vamos dividir por 210 milhões de habitantes. Então, nós vamos ter aqui uma proporção de infectados. E essa proporção, a gente pode ver isso como sendo
uma probabilidade, ou seja, definição clássica de uma probabilidade. E isso nos remete àquele conceito que eu dei na parte de estatística descritiva, quando a gente calculava as frequências relativas, onde pegávamos as frequências absolutas e dividíamos pelo tamanho da amostra. Ok? Então, só para dar um exemplo aqui, um exemplo mais concreto, a suma que os possa mostrar de um determinado experimento consiste em avaliar se um determinado artigo de uma linha de produção é bom, vamos denotar por B, ou defeituoso, por D, e de tal forma que para um grupo, para uma amostra de 8, de 8 testes feitos, ele forneceu, aliás, para uma amostra de 3 produtos inspecionados, ele forneceu esse espaço amostral. Ok? Onde isso significa que o primeiro produto foi bom, o segundo foi bom, o terceiro foi bom. Aqui significa que o primeiro foi bom, o segundo foi bom, mas o terceiro foi defeituoso. Aqui, o primeiro foi bom, o segundo foi defeituoso e o terceiro foi bom. E assim sucessivamente. No final, nós temos que os 3 produtos inspecionados foram defeituosos. Ok? Nisso, vamos denotar por A o evento que consiste em obter 2 artigos defeituosos. 2 artigos defeituosos significa, nós temos esses 3 eventos aqui. Aqui eu não tenho nenhum artigo defeituoso. Aqui só tenho um. Aqui também só tenho um. Aqui eu tenho um artigo e aqui eu tenho 3. Mas o evento A consiste em obter 2 artigos defeituosos. Então, o evento A vai ser dado dessa maneira. Ok? Então, usando a definição clássica, a probabilidade do evento A ocorrer vai ser o número de eventos em A dividido pelo número de eventos em ômega. Nosso ômega é esse. Ok? Isto é, qual é o cardinal de A? Vamos dividir o cardinal de A pelo cardinal de ômega. O que significa, quantos elementos nós temos em A? Nós temos 1, 2, 3 elementos. Então, fica 3. E em ômega, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dividir por 8. Então, essa é a proporção de defeitos. Ok? E a proporção, de obtermos dois artigos defeituosos nesse espaço amostral, nesse ômega aqui. Okay? Então, essa é a definição clássica de probabilidade. Já a definição frequentista, nós vamos assumir que realizamos um experimento N vezes, com N suficientemente grande, e desta forma o evento A vai ocorrer em R vezes, onde o R é menor que o tamanho da amostra. Ok? Então, a frequência relativa, aliás, aqui já é que a gente vai fazer essa analogia entre a probabilidade frequentista com as frequências relativas que nós calculamos no primeiro módulo. Okay? Então, a frequência relativa, que vamos denotar por R dividido por N, vai ser exatamente a probabilidade do evento a ocorrer, usando a definição frequentista. Okay? Então, essa estimação de probabilidade por frequência relativa do evento A é próxima da verdadeira probabilidade de A quando o N tende a infinito. Ou seja, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, a gente consegue obter uma proporção que esteja mais próxima daquilo que é a realidade. Ok? Mas então, vamos terminar nesse slide. Aqui nesse slide eu apresento aquilo que são as propriedades de probabilidade. Atenção, eu peço a vocês que fixem muito bem, ok? Fixem muito bem esse conceito daqui. A probabilidade é uma medida que está entre 0 e 1, ok? Não pode passar disso. Não existe probabilidade maior que 1 e não existe probabilidade menor do que 0. A probabilidade ela sempre deve estar entre 0 e 1. Ela pode ser 0 ou pode ser 1, ok? Para todo subconjunto ômega, aliás, para todo subconjunto A que está contido, que está dentro de ômega. Okay? De tal forma que a probabilidade de ômega vai ser igual a 1. Ok? A probabilidade de ômega, porque o que é ômega? Ômega é o evento certo. Ok? Ômega é um evento certo. Por isso que eu falei, a probabilidade do evento certo vai ser igual a 1. Então, significa que A vai coincidir com ômega. Então, a probabilidade de ômega
a probabilidade do espaço amostral é sempre igual a 1. Ok? Você está a pegar todos os elementos. Aqui, por exemplo, qual é a probabilidade do ômega? A probabilidade desse ômega vai ser pegar o cardinal de ômega dividir pelo cardinal de ômega. O cardinal desse ômega é 8. Então vai dividir 8 por 8. Vai ser igual a 1. Ok? Por isso a probabilidade de ômega é sempre igual a 1. A probabilidade do espaço amostral é sempre igual a 1. Ok. Se os eventos A e B são disjuntos, o que significa eventos disjuntos? Significa que a interseção entre A e B é conjunto vazio. Eles não se interceptam. Ok? Eventos disjuntos. Não existe interseção entre esses dois eventos. Então, se eles forem disjuntos, a probabilidade da união, probabilidade de A ou B ocorrer, vai ser igual à soma das probabilidades. Probabilidade de A mais probabilidade de B. Isto é, essa união vai se transformar na soma. Ok? Outras propriedades interessantes é que a probabilidade do vazio vai ser igual a 0. O que é vazio? Vazio é um evento impossível. Ok? Então, sempre ocorre com probabilidade de 0. A probabilidade de complementar vai ser igual a 1 menos a probabilidade do A. Se você for a olhar aqui, nós temos esses eventos. A probabilidade de ômega é 1. Ok? A probabilidade de ômega é 1. Então, a probabilidade do vazio, aliás, de A complementar, vai ser a probabilidade de ômega menos a probabilidade do A. Probabilidade da interseção entre A e o A complementar vai ser igual a 0, porque a interseção entre A e A complementar é vazio, não se interceptam. E se você tem dois eventos A e B de ômega, então a probabilidade do evento A vai ser a probabilidade de A interseção com B, mais a probabilidade de A interseção com B complementar. Okay? Essa é uma propriedade válida para a teoria de conjuntos. Mas isso vale apenas quando os eventos A e B são eventos desse espaço amostral ômega. Ok? Então, eu vou terminar essa aula aqui e próxima aula a gente dá continuidade disso.